vamos aos fatos. Quais são os fatos? Ministro de Bolsonaro, né, em missão diplomática, foi pego, né, assim, não exatamente ele, mas os seus assessores, com joias, né, muitas joias, na mala. Né, na verdade, escondido num cavalo oco, né, toda uma história triste aí, né? Mas enfim, foi pego lá com essa situação. Beleza. O que acontece? Não foi declarado em momento nenhum que essas joias seriam joias para a presidência da República. Não houve isso em momento nenhum. Ninguém declarou que eram joias para a presidência da República. Então isso traz para a gente uma desconfiança, né, de que, pô, alguma coisa está errada. Se fosse de fato um presente e tal, que o próprio governo estava encarando, né, vamos dizer assim, como um presente para a presidência, um presente institucional, o que seria feito? Uma coisa muito simples. Assinava lá um formulário, né, desceu em Guarulhos, assina lá um formulário. Estou aqui com presentes, com joias, que serão dadas, né, que irão para o patrimônio da presidência da República, da União. Ponto final, gente. Não tem mais nada, não tem problema nenhum nisso, né? É normal, na verdade, é praxe que governos recebam presentes. É praxe. Agora, por alguma razão, não sabemos qual, acharam melhor dizer que não tinham nada declarado dentro da mala. Começa aí o erro, né? Começa aí. Por que falaram que não tinha nada declarado? Sendo que tinha. E não era pouca coisa. Né? Não era um presentinho de nada. Não. A regra é, isso ignorando o fato de, né, que seria um presente aí para a presidência da República, né, e não para a pessoa do presidente ou da primeira-dama, que seja. Mas, ignorando esse fato, se fosse um presente pessoal, até $1.000 você não precisa declarar. Mais de $1.000 você tem que declarar. Você tem um presente na mala que vale milhões. O que justifica você não declarar? Nada. Nada justifica, tá bom? Então já começa por aí, né? Tinha que ter declarado, não tem dúvida sobre isso. Tinha que ter chegado e falado, olha, recebi aqui um presente para o presidente da República, um presente para a nação brasileira. Ok, encaminhado ao presidente, a primeira-dama, porque são os representantes, né, da nação, mas não é pessoalmente a eles, né? Ninguém está querendo fazer gracinha de dar milhões para uma figura. Então aí, a gente claramente vê que tem uma irregularidade, entendeu? Tem um problema grave, tem um problema muito grave. Agora, a dúvida é, o que está em jogo? O que é que se queria com essa história toda? Talvez seja a corrupção mais barata de todas. Corrupção mais tola de todas. Que é qual? Recebi um presente que era para o governo, né, que era para o Brasil e tal, e eu vou botar isso no bolso e vou levar embora. Como eles fizeram com várias coisas lá no Palácio, né, que inclusive vai ter investigação sobre isso também. Mas pode ser uma corrupção tola dessa. A Arábia Saudita deu o presente e o Bolsonaro, a família e tal, pretendia de alguma forma entrar com isso no Brasil sem declarar para depois virar propriedade pessoal. E aí não se enganem não, tá? Essa história de que é para Michelle e tal, isso não necessariamente, é joia, ponto, é dinheiro, né? Só que joia é mais fácil de entrar, né? Joia é uma coisa que passa. Se vocês tivessem, imagina assim, 16 milhões em dinheiro vivo. Bom, isso aí eles sabiam que não ia passar, é outra coisa. Mas joia é uma coisa assim ótima para essa tipo situação, né? Você bota lá um colar, um relógio e tal, um negócio que vale horrores, vem dentro da bagagem com a esperança de passar, mas não passou, né? Graças a Deus nós temos aí uma Receita Federal atuante ainda, né, que não foi totalmente desmontada no governo Bolsonaro. Pois bem, dito isso, qual que é agora então o que a gente precisa tentar entender, né? Se houve alguma outra questão envolvida nesse processo todo, que é um processo de ilicitude, né? Nesse processo criminoso envolvendo o ministro Bolsonaro, seus assessores, o suposto presente para Michelle e tal. A gente tem que ver se tem algo além nisso aí. O que pode ser esse algo além? Algum tipo de favor. Se falou muito da refinaria Landulfo Alves lá, né? Pode ser. Relan, é como o pessoal tem dito. Mas pode ser. Só que aí tem uma coisa que não fecha também, porque a Relan foi vendida por um grupo que é árabe também, mas é do Emirados Árabes Unidos. E a gente às vezes bagunça tudo, né? A gente às vezes coloca tudo no mesmo balaio, que é árabe, né? Mas não, Emirados Árabes não é Arábia Saudita. Então, e aí? Né? Tem que ver. Não necessariamente uma coisa está ligada com a outra. Pode estar. Tem que investigar, mas não necessariamente está. Ok? Então, assim, é um escândalo, gente. É um negócio, assim, patético, né? A forma como é feita, o tipo até de crime, assim, é uma coisa patética. Agora a gente vai ter que apurar as responsabilidades, né? Entender o que estava em jogo e tal, para apurar essas responsabilidades. O que eu acho curioso é o seguinte, eu até postei isso ontem no Twitter, só para fazer um paralelo rápido. O sítio de Atibaia, lembram lá? O sítio de Atibaia,
né, Lula e Atibaia e toda aquela repercussão, o sítio vale 1,3 milhão. Né? E olha que nós ficamos semanas nada, meses, até anos, ouvindo falar de sítio, falando de pedalinho, não é? Tentando achar alguma relação ali para falar que aquele sítio era do Lula e tal, e todo um escândalo nacional para a gente falar sobre um sítio lá que de alguma forma queriam colocar na conta do Lula. É um sítio lá de R$1 milhão. Agora nós estamos falando de um escândalo que só a primeira caixa são 16 milhões. E não é valor chutado, não. Porque como foi apreendido, a Receita ia botar essas joias no leilão. Como é de praxe, né? Você apreende. Se a pessoa não vai pagar a multa, né? E, no caso, você não falou que tinha que declarar, então você tem que pagar a multa. Então, se a pessoa não vai pagar a multa e não vai pagar o imposto devido, o negócio vai para o leilão. E aí o valor do leilão era 16 milhões. Uma coisa estrondosa, né? Fora o fato de que, se não bastasse isso, Bolsonaro mobilizou, né, setores do governo e a própria presidência da República para tentar pegar de volta as joias apreendidas na Receita Federal. Se não me engano, foram 8 tentativas de pegar de volta as joias. Então, assim, é um negócio que não fecha, entendeu? Não fecha. Ah, o ministro lá esqueceu de declarar as joias, recebeu o presente de última hora, botou lá na mala. A história não fecha, gente. A história não fecha, porque mesmo que fosse isso, mesmo que fosse um negócio de última hora e tal, dava para regularizar, não é difícil regularizar isso. Era só falar, é um presente para a presidência da República. Ponto final. E aí vai lá, claro, ia ficar retido de toda forma, mas para fazer registro de patrimônio e tal, ia voltar para o palácio, uma plaquinha, né? Vocês já viram as plaquinhas de patrimônio, né? Tudo catalogado, bonitinho, presidência da República, patrimônio da União. Ponto final. Mas não toparam fazer isso. Não toparam fazer isso. E aí? Né? Por que não toparam? O que estava em jogo? É só uma corrupção barata? É só tentando botar um colar que era para o Brasil no bolso? Uma apropriação, né, do público pelo privado? Coisa que a família Bolsonaro é especialista, né? Mas será que era só isso? Se for só isso, ainda vai ser pouco. Ainda vai ser pouco. Porque pode ser que tenha muito mais coisa aí. Pode ser que tenha processo de privatização envolvido nisso aí, né? Como uma forma de favorecimento. Aí nós vamos ter que descobrir com o tempo, com as investigações. Bom, então por isso que é tão importante. Jornalismo, né? E, por incrível que pareça, quem fez essa investigação, né? Quem chegou nessas informações aí fundamentais da denúncia foi o Estadão. Foi o Estadão. Tem que continuar. É jornalismo, é polícia, é Receita, todo mundo junto, para tentar entender um pouquinho o que está acontecendo no nosso país, ou na verdade, o que aconteceu, né, nesses últimos 4 anos, que a gente está só no começo das investigações.